Hoje eu vim contar a história do amigo que andou sobre as águas. Então eu vou ler o versículo. O versículo está em Salmos 118, versículo 6. O Senhor está comigo e eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer. Então vamos para a história. Jesus falou para os seus discípulos que eles fossem até o barco e atravessassem o lago. Então, os seus discípulos foram. E Jesus foi para o monte orar. Então, quando Jesus voltou, viu que o barco já estava no meio do lago. Estava ventando muito. Então, Jesus começou a andar sobre as águas. E quando os discípulos viram aquilo, ficaram muito assustados e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma! Então Jesus disse: Não tenha medo, sou eu, o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro disse: Se tu és Senhor mesmo, faça que eu ande sobre as águas também. Então Jesus disse: Venha ao meu encontro, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas, mas como estava ventando muito forte, Pedro começou a ficar com medo e começou a afundar. Então, Pedro pediu socorro a Jesus e Jesus foi até Pedro e puxou Pedro. Então, Jesus disse para Pedro: Como é pouca a sua fé, Pedro. E eles voltaram para o barco e tudo se acalmou, o vento. Então, os discípulos falaram para Jesus como o Senhor é realmente o Filho de Deus. Então essa foi a história. Tchau! E aí, galerinha do Ministério Infantil, muito bom estar aqui com vocês e ver essa história desse amigo que andou sobre as águas. Nossa, que história muito bacana, né? Já imaginou andar sobre as águas? Se eu pudesse andar sobre as águas hoje, o pessoal ia me chamar de super-herói, né? E eu pensar que eu sou Aquaman, né? Mas Pedro não era Aquaman, nem Jesus era o Aquaman. E eles andaram sobre as águas e foi muito bacana. Apesar de algumas coisas que a gente viu ali na história, né? Se vocês repararam, prestaram atenção na história, num primeiro momento, quando os discípulos viram o Senhor Jesus se aproximando do barco e ele estava andando ali sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. Eles acharam que era um fantasma. Viajaram ali, falaram: um fantasma, vai pegar nós, enfim. Aí eles ficaram com muito medo. Aí o Senhor Jesus teve que se mostrar, né, se apresentar ali para eles. E eles falaram: Senhor, se é você, Pedro gritando: se é você, faz com que eu ande sobre as águas também. É o Pedro ali, né, andou um pouquinho sobre as águas, viu ali o poder do Senhor, mas quando ele viu as ondas, o vento forte, ele começou a olhar para o lado, ele viu o que estava acontecendo de fato ali, que ele estava andando sobre as águas, mas o vento estava forte, a onda estava forte. Ele começou a ficar com medo. E aí o medo fez com que ele afundasse. O medo fez com que ele começasse a afundar ali e ele teve que pedir socorro. Ele começou a gritar de medo, pedir socorro: Senhor, me salva, me salva. E aí o Senhor ali, vocês viram que estendeu a mão para ele. O Senhor Jesus salvou ele, colocou ele no barco. E assim que eles pisaram no barco, assim que o Senhor Jesus entrou no barco, o mar se acalmou, o vento acabou. O que essa história ela nos ensina? Essa experiência de Pedro e do Senhor Jesus andando sobre as águas. Essa história ensina para nós que o medo, crianças, ele vai existir. Nós temos medo. Assim como vocês têm medo, eu tenho medo, tio Sérgio tem medo, tia Andréia tem medo, os professores de vocês aqui têm medo. Todos nós temos medo. Temos medo de alguma coisa nos deixa, como disse ali na história, aterrorizados, com muito medo. É normal sentir medo. Nós somos seres humanos. É normal.
O que não é normal nessa história? E que Pedro foi muito inteligente. Não é normal sentir medo e viver com medo. E Pedro, ele sabia a quem ele servia, que era o Senhor Jesus. E ele pediu socorro ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus atendeu. E socorreu e salvou ele. Tanto que o Senhor Jesus ainda dá um alerta para ele, né, na história. Chamou ele de homem de pequena fé. Porque ele estava ali vendo o Senhor Jesus, mas ele começou a olhar para os lados e começou a desviar o olho do Senhor e prestar atenção em coisas que não deviam. Isso trouxe medo. Nós vamos sentir medos em muitas fases das nossas vidas, em muitos momentos das nossas vidas, né? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo, enfim, de algum bicho, de algum inseto. Não é normal aqui a gente viver com medo. Por quê? Se nós vivermos com medo, nós deixamos de ser e de fazer aquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos. Quando a gente sentir medo, nós devemos fazer como Pedro fez. Chamar pelo nosso Senhor Jesus. Pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus. Pedir socorro. E o Senhor Jesus, ele vai nos estender a mão. Ele vai nos estender a mão através de um coleguinha, através dos nossos pastores, tio Sérgio, tia Andréia, através dos professores da EBD e da escola também, através do papai e da mamãe. O Senhor Jesus, ele vai nos dar o socorro, ele vai nos estender a mão dessas formas e de outras formas que ele também quiser, porque ele é Deus, como ele quiser agir, ele vai agir. Então, nós precisamos entender que medo nós temos. O que nós não podemos fazer é deixar que o medo controle as nossas vidas. Então, se você tem medo, algum medo que você fala assim, não, esse medo, eu não consigo fazer tal coisa por causa desse medo. Uma dica que o tio Johnny vai dar. Fala pro papai e pra mamãe. Fala pro tio Sérgio, pra tia Andréia. Fala pros professores. Fala pra quem tá perto aí que você confia, que não vai contar o seu segredo pra ninguém. E vai orar junto com você e vai falar com o Senhor Jesus. Vai pedir socorro para o Senhor Jesus. Vai fazer igual Pedro. Senhor, salva-me, eu tenho medo. Então, fica essa dica. Medo, eu também tenho. Mas eu peço socorro para Jesus, tá bom? E aí vocês vão viver aquilo que está no nosso versículo em Salmos, tá? Que lá em Salmos 118:6, que diz: o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo. O que o homem pode me fazer? Eu sirvo a um Deus que é sobre todas as coisas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.